Deus. Amém. Nosso Deus é o Deus da provisão. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Glória a Deus. Já estou entrando aí quase no estatuto do idoso, né? Isso é uma bênção. Quando eu chegar, os irmãos vão dar lugar para eu sentar no metrô, né, irmão? Já estou com o cabelo branco. Glória a Jesus. Mateus capítulo 8, verso 5. Amém? Você encontrou? A cura do criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém? Glória a Deus. Que nessa noite o teu Santo Espírito, ó Senhor, tenha liberdade no nosso meio para falar, para agir, para trabalhar, para levantar, Senhor, Deus, aquilo que muitas vezes está morto, paralítico, parado na nossa vida, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que nessa noite haja liberdade no nosso meio, Senhor, para a pregação da Tua Palavra, que a Tua Palavra chegue e penetre nos nossos corações, Pai, fazendo a devida distinção, Pai, entre juntas e medulas, Pai, como a espada do Espírito que ela é. Meu Deus, muda, Senhor, a nossa história, muda, Senhor Deus, o nosso futuro, muda o nosso amanhã e o nosso presente por meio da Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Senhor Deus, seja verdadeiramente lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Meu Pai, que possamos viver pela Tua Palavra, andar na Tua Palavra, nos mover na Tua Palavra, que possamos, Senhor Deus, ser conduzidos por essa Palavra. Senhor Deus, que essa Palavra esteja constantemente nos nossos lábios. Meu Deus, em nome de Jesus, renova a nossa fé, renova a nossa esperança, renova, meu Pai amado, em nome de Jesus, aquilo que está morto, paralítico, parado na nossa vida, começa a movimentar hoje, Senhor, em nome de Jesus, nos nossos corações, águas que estão paradas, Senhor, sopra de novo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, começa a se mover no nosso meio, começa a se mover na Tua igreja, no meio do Teu povo, nos Teus filhos, daqueles que são chamados segundo o Teu decreto, meu Pai, a movimentar no mundo espiritual pela fé, Senhor. Deus, um milagre, Deus, na vida do meu irmão. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, colocamos a nossa vida à Tua disposição, para que o Senhor faça conforme for da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, irmãos, estava andando. E Jesus andando
com um cortejo de pessoas atrás, no momento de popularidade. Cafarnaum é um lugar de popularidade. É um lugar onde as pessoas vão atrás de Jesus para serem curadas. É um lugar onde as pessoas vão atrás de Jesus por causa da multidão, para saber quem é esse que está aqui. Quem é esse que passou por aqui e curou fulano que eu conheço. Quem é esse que passou por aqui e curou minha mãe, curou meu filho, curou a pessoa que eu amo. E as pessoas vão querer saber quem é Jesus, quem é esse homem que pode mudar a vida de alguém, a história de alguém, quem é esse homem que pode fazer a minha vida ser transformada. E a mensagem de Jesus, ainda que não seja a mensagem do reino que Jesus estava pregando, pelo menos a popularidade dele chegou. E às vezes é assim, a gente não conhece a pessoa, mas conhece a fama que ela tem. E a fama de Jesus era a fama de quem curava. A fama de Jesus era a fama de quando ele tocava, a enfermidade não permanecia, a enfermidade ia embora, os demônios saíam. Aquele que estava morto ressuscitava. Era a fama de Jesus, a popularidade de Jesus era essa. E o homem que era romano, o homem que era um centurião, um chefe, um oficial do exército romano que estava à frente de 100 homens, esse homem ouviu falar dessa fama de Jesus. Ele não era crente, ele não frequentava a sinagoga, ele não tinha experiências profundas com Deus, mas ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar a respeito de um homem que era curado, que era mestre, que era santo. E ele então foi atrás de Jesus. O texto em Lucas capítulo 7 vai dizer que ele manda alguns dos seus servos criados para falar de Jesus, mas a realidade é que ele vai até o encontro de Jesus para querer que Jesus curasse um dos seus servos que estava paralítico. Ele se aproxima de Jesus e pede para que Jesus cure o seu servo. E a resposta de Jesus é: eu irei curá-lo. Eu irei pessoalmente. Jesus, muitas vezes nós chegamos com as nossas petições diante da sua presença e a resposta de Jesus é: eu estou contigo nessa causa. Eu estou contigo nesse sofrimento. Eu vou junto contigo. Você não está sozinho. Você não está só. Eu vou lá fazer um milagre. Eu estou junto com você. Perceba que Jesus não pergunta qual é a origem desse homem. Perceba que Jesus não pergunta de qual família esse homem é. Jesus não questiona quantos homens esse centurião já matou. Jesus não pergunta qual é o passado desse homem para realizar o milagre. Jesus não pergunta qual é a origem dele, se ele é crente, se ele um dia viu alguma coisa acontecer na vida dele, se algum dia ele teve relacionamento com Deus, se algum dia ele já frequentou a sinagoga. Jesus não pergunta se ele vai na igreja na vida do catete. Jesus não perguntou se ele estava no culto. Jesus só perguntou qual era o problema dele. Ele disse, eu vou lá curar. Eu vou lá fazer um milagre. Eu vou lá com você. Mas aí, o centurião tem uma resposta que surpreende Jesus. O centurião tem uma resposta e que ele diz: ora, não sou digno, Senhor, de que o Senhor entre na minha casa. Ele reconhecia qual era o seu pecado. Ele sabia quais eram as suas falhas. Ele sabia que ele não era um homem perfeito. Ele sabia que ele já, muito provavelmente, e aqui estamos falando de um homem, um oficial, irmãos, a sentença capital, ou a sentença máxima que Roma impunha aos detratores, aos que se opunham principalmente ao governo romano, era a crucificação.
pregar na cruz. E a pessoa morria, se esvazia em sangue, em asfixia. Era uma imagem terrível, os cravos perfurando as mãos. Muito não podemos aqui conjecturar que esse homem viu, aprovava, ou que até participou de uma crucificação. Esse homem carregava autoridade para impor Roma, porque o governo romano era imposto com autoridade, onde chegava, dominava, e aquele povo deveria pagar impostos a Roma. Ele representava a espada de César, a espada do homem, a autoridade humana, o poderio humano, que agora estava sujeito ao poder de Deus, que agora estava se humilhando diante da presença daquele que é o único que pode mudar o futuro do homem, aquele que é o único que pode, com uma palavra, transformar a nossa vida, aquele que pode fazer um milagre na minha vida hoje. Ele disse: eu não sou digno, Senhor. Talvez ele tenha pensado: eu já derramei tanto sangue, e só de estar na presença desse homem, eu já me tremo todo. Eu já fiz tanta coisa errada na vida. Mas ele se lembrou: eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho homens debaixo da minha autoridade. E esse homem vai nos ensinar um princípio da autoridade, que é o princípio de mover as coisas, é o princípio de mover as intenções, de mover aquilo que está ao nosso redor, quando temos autoridade. Porque autoridade é isso, é fazer cumprir a vontade, a sua vontade. E no caso aqui, o Senhor Jesus era quem tinha autoridade. Ele poderia mover conforme a sua própria vontade. E ele compara: assim como eu tenho autoridade sobre os meus homens, assim como Roma é autoridade sobre a minha vida, o Senhor também tem autoridade. Tem poder para dominar, tem poder para conquistar, tem poder para dar ordem, tem poder para avançar, tem poder para mudar as coisas à sua volta, tem autoridade para fazer com que situações sejam transformadas, tem autoridade para fazer com que a sua vontade seja cumprida. Esse homem fala e nos ensina esse princípio de autoridade que muitas vezes nós nos esquecemos. Nos esquecemos que, como filhos de Deus, também temos autoridade. Que, como filhos do Senhor, como agora irmãos de Jesus, fazemos parte da família de Deus, somos cidadãos dos céus. Também temos autoridade em Deus, autoridade no Senhor. O Senhor Jesus disse: olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Todo poder. Todo poder. Oh, Senhor. Jesus ia visitar. Jesus ia estender as mãos. É verdade que lemos há poucos dias atrás, em Marcos capítulo 6, que quando Jesus chegou na sua cidade, na cidade em que ele era conhecido, na cidade que as pessoas sabiam da infância de Jesus, quem ele era, quem era a mãe dele, quem eram os irmãos dele, muitos falaram: olha, esse aí eu conheço, esse eu já sei quem é, e não tiveram fé para receber o milagre. E a Bíblia diz: somente alguns que chegavam, que vinham à sua presença, Jesus os tocava e eles eram curados. Porque a forma, a maneira do milagre não importa para Jesus.
A maneira do milagre é proporcional à nossa fé. A forma como vamos receber o milagre é proporcional à fé que vamos apresentar a Jesus. A fé que vamos depositar no altar de Deus para que o milagre aconteça na nossa vida. Aquele povo estava tão sem fé, com pouca fé, que somente o contato direto com Jesus poderia gerar fé no coração deles, porque a fé pode ser gerada. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O problema hoje, queridos, é que muitos estão com seus ouvidos tapados para ouvir o que Deus está falando. A gente falava hoje, lá na nossa aula com os jovens, a respeito de olharmos para a natureza, de contemplar a natureza. E que às vezes, pela manifestação das coisas naturais, Deus fala conosco. Deus fala durante o nosso dia. Deus fala quando acordamos, Deus fala no nascer do sol, Deus fala no som das ondas, Deus fala no sussurro do vento, Deus fala nas nuvens, Deus fala quando cai chuva, quando vem sol, Deus fala no arco-íris, Deus fala, e muitas vezes nós não estamos ouvindo, não estamos escutando a voz de Deus, porque estamos preocupados com os nossos problemas, estamos preocupados com os nossos afazeres, com as nossas responsabilidades. Esse homem tinha autoridade, tinha responsabilidade. Esse homem tinha servos e mais servos, mas ele se preocupou com um servo. E às vezes, queridos, nós não temos nada, achamos que nos preocupamos com tudo, e não nos preocupamos com aquilo que é mais importante. Não nos preocupamos com aquilo que pode fazer a nossa vida ser transformada. Esse homem valorizou o serviço de um servo. O trabalho de um servo. O trabalho de um homem que dedicou sua vida para servi-lo. Esse homem não podia servir mais. Ele não podia mais lavar uma louça, ele não podia mais varrer uma casa, esse homem não podia mais colocar uma armadura nele, esse homem não podia fazer mais nada, não tinha cadeira de rodas, ele agora dependia dos outros. Aquele que servia, agora precisava ser servido. Aquele que era servo, agora precisava que alguém o ajudasse. Que alguém o servisse, que alguém desse forças, porque senão ele não conseguiria. E meu irmão, a nossa vida espiritual é desse jeito. Nós, muitas vezes estamos, quando estamos cegos e no mundo, precisando ser servido. Porque já não conseguimos mais ter forças para servir. Já não conseguimos mais reunir forças para nos colocar de pé. E aí que entra o amor e a misericórdia de Deus. E esse homem, apesar de ser ímpio, apesar de muitas vezes ter praticado coisas erradas e dizer que o Senhor sequer é digno de entrar na sua casa, revela o amor de Deus para nós. Porque quando nós estávamos perdidos, paralíticos, espiritualmente paralisados, o Senhor nos amou tanto, que nos deu o seu próprio Filho para vir até aqui, nos servir. E Ele serviu a muitos. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele veio para servir e não ser servido. Foi ele, como o pastor falou aqui hoje, que com a autoridade de Deus, jogou as bancas dos cambistas que estavam à porta do templo, vendendo aquilo que não era para ser vendido. Vendendo ou fazendo
tentando barganhar com Deus ou ganhar de Deus um recurso, quando na realidade Deus quer a nossa oração, a nossa adoração, a nossa vida no altar. O sacrifício que você faz só tem sentido por meio da fé. O sacrifício que nós fazemos só tem sentido se o meu coração estiver no altar. O sacrifício que eu entrego para Deus, o tempo, a dedicação, a leitura, os estudos, o que quer que seja que eu entregue para Deus, o meu dízimo, a minha oferta, só tem sentido se o meu coração estiver entregue para Deus. Porque senão não passa de palha e de feno que vai ser queimado. Senão não passa de atitudes vazias. E a Bíblia diz que Jesus, ouvindo o que esse homem falou, ele disse: basta uma palavra, Senhor, e o meu servo pode ser curado. Basta que o Senhor diga, que o Senhor dê uma palavra, com a sua autoridade, com a autoridade que eu ouvi que o Senhor tem, meu servo vai ser curado, porque ele é muito importante para mim. Ele já se dedicou tanto, ele já se esforçou tanto, ele já me serviu tanto, ele já acompanha a minha vida há tanto tempo. Oh, meu irmão, muitas vezes nós como igreja não temos coragem de servir, não temos capacidade para servir, não temos humildade para servir aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão sentados sequer do nosso lado. Quanto mais o ímpio, quanto mais aquele que pratica o que é mal, quanto mais aqueles que, apesar de estarem dentro da nossa casa, não temem a Deus. Jesus estava disposto a ir, mas quando o Senhor Jesus ouve essa palavra, Jesus vê fé no coração daquele homem. E Jesus então começa a fazer uma comparação entre a fé daquele homem e a fé dos judeus ou dos israelitas daquela época, quando ele diz que muitos vão se assentar à frente, vão se assentar com Abraão, Isaque e Jacó. Veja, queridos, que aqui o Senhor está medindo a mesa ou a posição que vamos ter no céu pela nossa fé. A posição que vamos ter diante de Deus pela nossa fé. Porque para entrar no reino é preciso ter fé. Para entrar no reino é preciso ter fé para a salvação. A fé para crer em Jesus como Senhor e Salvador, mas também ter fé para viver com Jesus. Às vezes a gente tem fé para aceitar Jesus, tem fé para vir na frente, tem fé para se converter, mas não tem fé para viver com Jesus, para andar com Jesus. Não tem fé para ficar 24 horas com Jesus, para permanecer com Jesus, para continuar com Jesus. E ele disse para o centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Escuta de novo. Vai e seja feito conforme, não é conforme a tua palavra, não é conforme você quer, não é conforme a tua vontade, não é de acordo com as tuas obras. Não vai ser feito de acordo por você ter sido um bom menino, um bom garoto, um bom homem durante a sua vida. Você está recebendo esse presente por causa da tua fé. O presente não era nem para ele, era para outra pessoa. Por causa da tua fé. E aquele homem foi curado na mesma hora. Na mesma hora. Porque o que Deus vai fazer na sua vida, meu irmão,
é para agora. O que Deus quer fazer na sua casa é para agora. O que Deus quer fazer nessa igreja é para hoje, é para agora. O que Deus vai fazer no teu ministério é para hoje. O que Deus vai fazer para aqueles que estão dentro da tua casa, sofrendo, paralíticos, parados, espiritualmente sem poder se locomover, é para hoje, é para agora, é nessa hora. Porque a palavra de Deus está sendo pregada. Porque a palavra de Deus está sendo proclamada. Oh Senhor, quantas vezes nós duvidamos. Quantas vezes nós criamos fórmulas para que o Senhor faça um milagre. Quantas vezes nós falamos e condicionamos o milagre a algo que aconteça externamente. Falamos, se passar alguém com a camisa vermelha, é porque Deus está falando comigo. Ah, se acontecer tal coisa, é porque é de Deus. Enquanto nós estamos diante do Senhor, diante daquele que é a raiz de Davi, o lírio dos vales, a maravilhosa estrela da manhã, aquele que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra, para mudar a nossa vida, para mudar o nosso agora, o nosso presente. E às vezes nós duvidamos. O servo foi curado. Fico imaginando esse homem chegando em casa e o servo que estava acamado de repente estava em pé. E o servo que estava sofrendo, dependendo dos outros, agora já estava servindo de novo. Porque a alegria do servo é servir. A alegria do servo é se dedicar ao seu Senhor. E agora esse homem chega alegre, porque Deus mudou a sua vida. Por meio da fé. Porque a fé é capaz de mudar a nossa história, de mudar a nossa vida. Se nós estamos aqui hoje, queridos, é por causa da fé. É porque tivemos fé para crer no Senhor. Porque tivemos fé para ver Deus se manifestar na nossa vida. Porque tivemos fé suficiente para tirar da nossa vida coisas que nós achávamos que eram essenciais, que a gente não conseguia viver sem elas. E hoje nós estamos aqui. E Deus continua fazendo esse processo conosco. Mas nós costumamos dizer, mas fulano é muito mais pecador do que eu. Como que ele recebeu o milagre e eu não recebi? Nós fazemos comparações. E falamos, eu vou muito mais no culto que a irmã, e ainda assim ela é mais abençoada do que eu. Nós fazemos comparações e pensamos que é a nossa assiduidade aos cultos, é o nosso compromisso com o ministério, achamos que é o nosso relacionamento com os líderes da igreja, achamos que é o fato de adorarmos bonito e chorarmos na presença de Deus que nos vai fazer aceitos por Ele, mas na realidade Deus muda todas as coisas quando nós vivemos pela fé. A fé pode ser uma porta para o milagre. Pode ser um presente que Deus nos dá. E a muitos, a Bíblia diz que o Senhor curou, que o Senhor fez um milagre, mas a muitos logo a primeira coisa que Jesus diz é: a tua fé te salvou. Porque na escala de Deus, a salvação está em primeiro lugar, diante do milagre que Ele pode fazer na nossa vida. Se você está aqui, o maior milagre que você podia receber, Deus já fez na sua vida. Deus já te salvou. Deus já te resgatou das trevas para a luz. Deus já te tirou do lamaçal do pecado. Esse é o maior presente que Deus já pode te dar. Mas às vezes nós achamos que a bênção de Deus está condicionada ao milagre. Que quem é abençoado é quem tem recurso, é quem tem dinheiro, é quem tem saúde.
E às vezes a gente condiciona isso. Mas Deus já fez grandes coisas por nós. Ou você faz parte daqueles que andam com Jesus. Da comitiva de Jesus. Da comitiva que participa do milagre. Você faz parte da comitiva que vê o milagre com os olhos. Da comitiva que é enviado por Jesus de 2 em 2 para falar, olha, chegou um novo tempo na tua vida. É aqueles que entram nas casas e oram e as pessoas são curadas. Você faz parte dessa comitiva. Talvez esse homem tenha visto, tenha tido um encontro com Deus. Ele recebeu um presente. E o presente é uma porta, é uma entrada para uma transformação. Existem muitas pessoas à sua volta, querido, que estão precisando de um presente de Deus. Existem muitas pessoas que não estão sentadas aqui nessa igreja, não estão vendo pela internet, não têm contato com as coisas de Deus, que podem ter mais fé do que muitos que estão aqui. Que podem ter mais fé do que muitos que frequentam culto, do que muitos que ouvem palavras. E que essas pessoas podem se dedicar àqueles que estão à sua volta muito mais do que aqueles que nós chamamos de irmãos. Às vezes são aqueles que nós chamamos de irmãos, que sentam do nosso lado, que compartilham da mesma fé, que tomam a Santa Ceia junto com a gente. Que são esses que vão nos trair, como Judas. Mas esse homem que era ímpio, foi fiel ao seu servo. Esse homem que não conhecia Deus foi até o final, para que o seu servo pudesse ser curado. E é por isso que o Senhor Jesus se admirou da fé desse homem. E às vezes nós estamos na casa de Deus, na casa do Senhor, e não temos fé suficiente para clamar nem por aqueles que estão dentro da nossa casa, nem por aqueles que participam dentro do nosso lar, junto conosco, nem daqueles que são do nosso próprio sangue. Esse homem nem do sangue dele era. E ele foi clamar. Mas às vezes há pessoas dentro da nossa casa que estão precisando de um milagre, que estão paralíticas, quer seja espiritualmente, quer sejam fisicamente, estão sofrendo, passando por lutas, porque não conhecem a Deus, e nós não estamos indo a quem pode dar solução para nós. Nós vamos a tudo, vamos no médico, vamos no psicólogo, vamos no aconselhamento, vamos na televisão procurar alguma coisa na internet, procuramos canal no YouTube, alguém falando, ensinando alguma coisa, mas não procuramos a fonte. E a fonte é Jesus. É Ele quem pode mudar. É Ele quem pode transformar. Ele é o único capaz de ouvir as tuas orações. Não só de ouvir, mas também de atender. E é Ele quem está presente aqui hoje, irmãos. Ele está presente aqui ouvindo o teu clamor, ouvindo o teu choro, ouvindo o teu sofrimento. Esse homem tomou o sofrimento do servo como se fosse dele. E por causa disso o Senhor ouviu a oração dele. Porque interceder é isso, é se colocar no lugar daquele que sofre. É se colocar no lugar daquele que está doendo, que está sofrendo, que está com dor. Será que você pode se colocar de pé? Eu quero orar junto com você. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria que você colocasse diante do Senhor nessa noite. Em primeiro lugar, sua família, sua casa. Será que há alguma paralisia lá na sua casa? Você que está aqui diante do Senhor. Você não está diante do homem. Você não está diante do pastor. Você está diante do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus.
aquele que pode mudar tudo com uma palavra. Será que é a paralisia lá, meu irmão? O que na sua vida hoje está paralisado? O que já foi motivo de festa lá atrás, que já te ajudou tanto, mas que hoje já não serve para nada? Já não dá para mais nada. Jesus é o único que pode mudar essa situação. Jesus é o único que pode te colocar de pé de novo. Aquilo que para você já é derrota. Aquilo que os homens não têm saída, não têm solução, não têm remédio. A medicina não pode resolver, não tem mais outra alternativa. Só o Senhor Jesus. Só Ele pode fazer um milagre. E é por isso que os grandes milagres de Jesus são para os desesperados. Às vezes a gente se conforta tanto com a medicina, com o avanço da ciência, que às vezes a gente deixa de estar desesperado. E a gente se acalma, a gente fica tranquilo, mas na realidade a gente se engana muitas vezes, porque a gente deixa de ser sincero. Deixa de ser sincero diante de Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu estou aflito, eu estou angustiado. Senhor Jesus, meu coração está apertado, eu estou com medo. Seja sincero diante de Deus, meu irmão. Jesus, Ele conhece o teu coração. Para de fingir espiritualidade diante de Jesus. Ele sabe que você é pecador. Ele sabe. Ele não te qualifica desse jeito. Ele diz para você, você diz para Ele: olha, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor sequer ouça a minha oração. Você fala para Jesus: Senhor, eu não sou digno porque eu sou pecador. Que sequer que o Senhor chegue na porta da minha casa, Senhor. Mas Ele tem misericórdia de nós. Ele com amor nos atraiu, com graça. Ele se relaciona com você pela graça. E graça é favor imerecido de Deus. Você nunca vai merecer que Jesus entre na sua casa. Jesus entra na casa de pecador, irmão. Jesus entra na casa de Zaqueu, cobrador de impostos. Jesus entra na casa de Pedro, antes dele ser transformado, e cura sua sogra. Oh, Senhor, para de achar que Jesus não olha para você porque você pecou. Para de achar que Jesus não está no controle da tua vida porque você falhou. Ah, Senhor. Aleluia, Jesus. Começa, Senhor, a juntar. Começa a juntar ossos secos, Pai. Começa a fazer, Senhor Deus, nascer músculo, carne, medula. Começa a fazer novamente, Senhor, a ser gerado estruturas espirituais, Senhor. Fortalece a fé de cada um de nós, Pai. Porque muitas vezes nos apresentamos ao Senhor como aqueles discípulos que viram milagres, mas não tiveram fé para ordenar ao vento e à tempestade para que eles se acalmem. Nós estamos vendo o mundo à nossa volta, Senhor, no furacão, no terremoto. Aracalabachubinai. Mas não temos fé para clamar. Não temos tempo sequer para clamar, Senhor, porque a gente está tão atarefado, a gente está tão atribulado, a gente está com tanta coisa para fazer, Senhor, que a gente não tem mais esse compromisso. É tanta responsabilidade que temos, Pai, que o principal vira secundário, Senhor. Que o que é primordial, o que a gente deveria fazer, Senhor, fica em segundo plano. Ah, Senhor, Espírito Santo, vem nesse lugar, Senhor. Unge as nossas vidas, Senhor. Espírito de Deus, visita a nossa casa, Senhor. Relacionamento paralítico começa a andar, subnai.
Filhos perdidos, casa desestruturada, arabandarai. Começa a trazer à tona, Jesus, as paralisias da nossa vida, Senhor. Porque Deus não mostra paralisia para continuar do jeito que está, meu irmão. Deus mostra paralisia para transformar. A paralisia vem para algo que vai acontecer, para um milagre que Deus vai fazer, para uma transformação que só Deus pode realizar na tua vida. Para de se sentir culpado. Ah, Senhor, tira toda a culpa do coração e da mente, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. O Senhor não te libertou para você ficar numa cama. O Senhor não te libertou para você ficar deitado em berço espiritual. Mas o Senhor te libertou para você se mover. Aracalabaxúbia. Porque você tem autoridade para estender as mãos, mas também tem autoridade para enviar uma palavra. É hora de você ter certeza daquilo que o Senhor colocar nos teus lábios, porque aquilo que você fala por meio da palavra, por meio do Espírito, tem poder para mudar vidas, tem poder para mudar situações de vidas secas em vidas transformadas. Aleluia. Agora, Senhor.